Olá, bem-vindos ao canal Administração Antônio Marcos. O vídeo de hoje nós vamos tratar das técnicas de levantamento de processos. Antes, porém, se você ainda não é inscrito no canal, se você não faz parte da nossa comunidade, se inscreva, aproveite esse momento, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O canal já conta com mais de 40 vídeos sobre administração, né? Deixe o seu feedback após o vídeo, deixe os seus comentários se tiver alguma dúvida e não se esqueça de distribuir o link deste vídeo e o link do canal para todos os seus contatos, todos os seus conhecidos, todos os seus amigos, todos os seus colegas, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos. Vamos então conhecer as principais técnicas de levantamento de processos. Nós temos duas situações diferentes na hora que nós estamos falando em técnicas de levantamento. A primeira situação é do gestor do processo. Eu sou o gestor do processo, eu já conheço o processo. Eu conheço quase que detalhadamente o processo, pelo menos a minha obrigação conhecer. Como gestor do processo, eu devo conhecer todas as suas etapas. Mas eu não posso assegurar com certeza que o processo está sendo desenvolvido exatamente da forma como eu conheço. No dia a dia, coisas podem ter sido modificadas, atividades podem ter sido modificadas, a forma de executar essas atividades. Então, eu preciso realmente conhecer a forma como o processo está sendo desenvolvido hoje, antes de iniciar os estudos e para procurar melhorar o processo ou alterar o processo. Essa é uma situação. Essa situação é até mais fácil, né? Eu, como gestor, já tenho conhecimento de quase todo o processo. A segunda situação é de um analista de processo. O analista de processo é aquele profissional que vai trabalhar processos, mas não processos que ele está gerindo. Ele vai trabalhar processos que existem dentro da organização e propor as melhorias ou as modificações que podem melhorar aquele processo. E aí ele tem que tomar conhecimento antes do estudo do processo, ele tem que tomar conhecimento de todas as atividades, como elas são desenvolvidas, qual a sequência em que elas são desenvolvidas. Então, todo o detalhe do processo tem que ser conhecido. Aí as técnicas de levantamento se tornam muito mais importantes. Nós temos três principais técnicas de levantamento. Não existem só essas três, existem outras. Nós temos as três principais técnicas de levantamento, que são, em primeiro lugar, a observação pessoal. Eu vou pessoalmente observar todas as etapas do processo como elas são realizadas. A segunda é a utilização de questionários, que eu vou distribuir aos participantes do processo, ao gestor do processo ou aos gestores de etapas do processo para serem respondidas e aí, através das respostas, eu vou procurar então ter uma compreensão de todo o processo. E a terceira técnica é a técnica de entrevistas. Eu vou selecionar pessoas e vou entrevistar para poder adquirir o conhecimento sobre o processo, conhecimentos que eu necessito. Eu posso utilizar essas técnicas individualmente e, com base naquela técnica que eu escolhi, desenvolver o trabalho de estudo do processo, ou eu posso combinar essas técnicas. Observação pessoal junto com questionário. Aí a observação pessoal poderia ser complementar ao questionário, ou poderia ser antes, até para dar base aos questionamentos que eu vou fazer. Depende da situação que eu me encontro frente ao processo. Observação pessoal com entrevistas, ou questionários e entrevistas, ou combinação das três técnicas. Depende da situação.
depende do processo que está sendo estudado, que tem que ser estudado, né? Depende do contexto, depende do nível de conhecimento que a pessoa que vai executar o estudo do processo tem sobre o processo. Cada situação é uma situação. E essas são as principais técnicas. Vamos ver, então, uma a uma, né, nas suas vantagens e desvantagens. Primeira observação pessoal. Quais são as vantagens da utilização da técnica de observação pessoal? É um meio para se comparar as informações obtidas ou as informações que eu já possuo sobre o processo com a realidade, né? Eu posso ter concepções pré-estudo do processo ou pré-observação a respeito daquele processo. Eu posso imaginar como deve ser o processo, ou eu posso ter conhecimento sobre como o processo é desenvolvido, por ter tido contato com esse processo em outras ocasiões ou em outras organizações, né? Processos semelhantes. Ou eu já posso ter utilizado o questionário, eu posso ter utilizado a entrevista, eu já tenho informações sobre o processo e eu vou então agora checar aquelas informações com a realidade. Essa é uma vantagem. Outra vantagem é uma melhor receptividade às sugestões quando eu vou desenvolver o estudo. Receptividade por quê? Receptividade é por quem operacionaliza aquele processo, por quem está gerenciando aquele processo e pela própria organização. E eu tenho meu testemunho, eu vi, é feito desta forma. E aí o melhor é mudar para esta outra forma. Então, ser testemunho daquilo que é realizado hoje me credencia a falar com mais autoridade sobre aquele processo, né? Então, é uma outra vantagem da observação pessoal. Mas existem também desvantagens da observação pessoal, né? Outra vantagem da observação pessoal é juntar o conhecimento técnico com o conhecimento prático, né? Eu tenho toda a formação técnica de gestão de processo, eu tenho todo o conhecimento técnico sobre o processo. Antes de fazer a observação pessoal, se essa organização possui documentação sobre o processo, eu já estudei essa documentação do processo, né? E eu vou agora observar na prática como que o processo corre. E as desvantagens da observação pessoal? Primeiro, é demorado. A observação pessoal é uma técnica muito demorada. Eu vou estar acompanhando passo a passo, etapa a etapa, e procurando observar os detalhes da execução de cada uma das atividades. Então, é um processo demorado, processo caro, né? Toda vez que eu tenho um tempo maior para executar alguma coisa, eu vou ter um custo maior para essa execução. Então, a demora na execução também da observação pessoal também gera custos maiores. Eu posso ter impressões errôneas sobre o processo, impressões errôneas por não compreender adequadamente o que está sendo feito, ou por simulações que os observados poderão estar fazendo por eu estar observando. Não sei se vocês conhecem, existe um experimento famoso, que é o experimento de Haldor. Esse experimento foi o experimento que deu origem à incorporação das pessoas no estudo de administração, né? Por Elton Mayo, é um estudo de Elton Mayo realizado no final da década de 1920, início da década de 1930, e que as moças que estavam sendo observadas naquele experimento, era uma observação pessoal, ao serem observadas, começaram a agir da maneira como elas imaginavam que o observador gostaria que elas estivessem agindo. E aí, né, o resultado fica totalmente inadequado, por dar impressões errôneas sobre o processo por quem está observando o processo. E perturbação dos trabalhos regulares.
né? A observação pessoal interfere nos trabalhos regulares. As pessoas não vão agir naturalmente ao se sentirem observadas, né? Então, há uma interferência, há uma perturbação nos trabalhos. A outra técnica é a técnica de questionário. O questionário ele deve ser muito bem observado quando ele for utilizado. Existem condições que eu devo levar em consideração para utilizar o questionário. A primeira é a falta de tempo e a dificuldade para realizar entrevistas, né? Então, eu vou utilizar o questionário quando eu não tiver tempo para utilizar as outras técnicas. A falta de tempo é premente na resolução dos problemas daquele processo. Então, eu vou utilizar o questionário, que ele é um processo muito mais rápido, né, de obter as informações e consolidar informações. Quando eu tenho processos que estão distantes geograficamente ou etapas do processo que estão sendo realizados distante do local onde está sendo feito o estudo. Eu posso ter, por exemplo, um processo que está sendo desenvolvido numa capital do Nordeste, Recife, Salvador, Fortaleza, e uma outra parte do processo realizado em outra região, no Centro-Oeste, por exemplo, em Goiânia, em Brasília, né? Então, a distância geográfica vai dificultar a entrevista pessoal ou vai dificultar a observação pessoal, né? E eu tenho uma quantidade grande de dados que podem ser quantificáveis, né? Então, se eu preciso ter dados que possam ser quantificáveis, ou se eu tenho essa disponibilidade nesse processo, é interessante a utilização do questionário. Ele facilita esse processo. Quais as vantagens do questionário? Primeiro, ele é menos dispendioso, né? Talvez o processo, a forma, a técnica de levantamento mais barata, né? Ele custa menos e também pode demorar menos que as outras técnicas. É de mais fácil aplicação. Eu elaboro o questionamento, detalhamento, no nível de detalhamento que eu acho que é necessário, e vou aplicar para as pessoas que irão responder o questionário. Muito mais fácil, né? Eu posso aplicar o questionário para todos os participantes do processo, né? A entrevista já fica impossível, né? Praticamente impossível quando eu tenho um processo que envolve 40, 50, 100 pessoas. Como é que eu vou entrevistar todo esse número de pessoas, né? Ou observação pessoal de todas as pessoas que executam tarefas num processo, quando eu tenho muitas pessoas envolvidas. Então, o questionário me cria essa vantagem. Posso aplicar para um grande número de pessoas ou até para a totalidade das pessoas envolvidas. Eu posso ter questionários diferentes, dependendo da etapa da atividade, dependendo do posicionamento da pessoa em relação àquela atividade. O gestor, um questionário, o executor, outro questionário. Maior uniformidade na mensuração, nas medidas que terão que ser quantificadas, né? Os dados que terão que ser quantificados. E aspecto do anonimato. As pessoas não precisam se identificar para responder o questionário. Eu posso fazer de forma que elas não precisem se identificar. Isso dá uma liberdade para as pessoas responderem com maior franqueza. E, finalmente, uma menor pressão sobre a resposta imediata. Se eu estou numa entrevista, eu faço a pergunta, a pessoa tem que dar a resposta. No questionário, ela pode olhar a questão, pensar sobre a questão, ver a melhor forma de responder para ficar mais clara aquela resposta, né? Então, a pressão para a resposta imediata é menor, então é uma vantagem. Mas, assim como qualquer técnica, qualquer coisa, eu tenho desvantagens. Quais são as desvantagens? Primeiro, inibe a pessoa a formular crítica, apesar da possibilidade do anonimato.
as pessoas, ao fazerem críticas, elas podem ficar receosas de alguma forma serem identificadas, né? Então, inibe as críticas ao processo ou a forma como o processo é conduzido, né? Muitas vezes o processo tem problemas porque há uma relação gestor-executor complicada, né? Então, a inibição a críticas é uma desvantagem. Resistências ao preenchimento. Pensem em vocês, né? Quantas vezes vocês já tiveram que responder o questionário? Que saco é responder um questionário? A primeira coisa que você vai olhar assim, pô, quantas perguntas tem? 15 perguntas? Meu Deus do céu! E aí você começa a ler as perguntas. Então, existe uma certa resistência a pôr no papel, né, dados e informações sobre o seu trabalho. É natural do ser humano, né? Então, existe a resistência ao preenchimento. Podem vir informações falsas, né? Aqui também pode ocorrer aquilo que na observação pessoal ocorre, das pessoas responderem aquilo que elas imaginam que é a resposta esperada, e não o que realmente acontece. Uma outra coisa de informações falsas é que se existe nessa empresa, nessa organização, uma documentação rígida sobre os processos e as pessoas modificaram aquilo, alguma etapa, alguma execução, alguma tarefa do processo, elas não vão informar a forma como elas exatamente executam. Elas vão formar a forma como está lá no manual, que deveria ser executada. Então, a informação poderá não estar adequada. Interpretações diferentes sobre a mesma pergunta, outra desvantagem, outro problema. Se eu tenho uma pergunta que pode levar a interpretações diferentes, uma pergunta que não foi muito bem elaborada, muito formulada, pode ter respostas dependendo da interpretação do respondente. Por isso é sempre importante fazer teste com o questionário, para ver se realmente as respostas que estão sendo dadas são respostas suficientes e adequadas ao objetivo do levantamento que eu estou fazendo. E, finalmente, eu posso ter lentidão no processo. Lentidão no processo, mas ela pode ser mais rápida? Como é que eu vou ter lentidão no processo? Eu posso ter lentidão no processo por necessitar, às vezes, de um número X de questionários respondidos e não ter essas respostas em todos os questionários. E aí tem que fazer um novo pedido, dar um novo prazo, estender o prazo para a resposta, até que realmente eu atinja o número suficiente de respostas para cada etapa do processo. Eu posso ter processo com várias etapas, né? E então eu posso ter uma lentidão no processo em função principalmente pela resistência ao preenchimento, né? A outra técnica de levantamento é a técnica da entrevista. Entrevista pessoal. Eu vou conversar, eu vou selecionar pessoas que participam do processo e vou entrevistar pessoalmente essas pessoas para obter delas os dados que eu preciso sobre o processo. E essa forma também tem vantagens e desvantagens. Quais as vantagens? Permite maior abertura para o entrevistado, né? O entrevistado eu posso me abrir mais com eles e eles podem também, dependendo da empatia criada, né, no relacionamento da entrevista, posso também ter uma abertura maior nas respostas das pessoas. Permite a exposição oral. Falar é muito mais fácil que escrever, tá? As pessoas gostam de falar, mas as pessoas muitas vezes, a grande maioria, não gostam de escrever. Então a exposição oral é uma vantagem da entrevista. Possibilita conhecimento mais profundo para o analista ou para aquele que está realizando o levantamento, né? Por quê? Porque ao ter uma resposta que me leve a entender que existem mais coisas a respeito daquela etapa ou daquela atividade, eu posso
perguntar em cima daquela resposta e, com isso, aprofundar mais os assuntos, aprofundar mais as dúvidas e, com isso, esclarecer melhor as etapas do processo que estão sendo levantadas. Alcança informações guardadas na memória do entrevistado. No questionário, eu devo sempre buscar perguntas as mais fechadas possível para não dar dupla interpretação às perguntas, né? Aqui não. Aqui eu posso especular mais. Mas você sabe por que isso passou a ser feito desta forma? E aí a pessoa vai buscar na sua memória o porquê da mudança de um processo. Então, isso é importante, às vezes, no levantamento. Então, a entrevista, ela permite, né, você conhecer a história do processo. Por que o processo hoje é executado daquela maneira. Proporciona um melhor julgamento sobre as relações chefias e subordinados, né? Porque eu vou entrevistar pessoas que fazem a gestão do processo, entrevistar pessoas que executam o processo, e aí, conforme a abertura dos entrevistados, quanto mais eles se abrirem, quanto mais a empatia funcionar nessa relação, mais eu vou conhecer sobre essas relações de chefia subordinada. Isso pode me ajudar a melhorar o desenvolvimento do processo. E, finalmente, estimula o raciocínio de todos, né? Tanto do entrevistado como do entrevistador. É a vantagem também da entrevista. Mas também entrevista tem desvantagens. Quais são essas desvantagens da entrevista? Primeiro, o universo é menor. A não ser que seja um processo muito restrito, muito pequeno, poucas pessoas envolvidas, né, que é exceção, eu tenho impossibilidade de tempo para entrevistar todo mundo. Eu não vou conseguir entrevistar. Um processo que envolva mais do que 4, 5, 8, 10 pessoas, já começa, quanto maior o número de pessoas, maior a dificuldade de tentar entrevistar todos. Então, o universo que vai poder participar dos dados, no fornecimento dos dados para o estudo, vai ser muito menor. Então, eu tenho que selecionar muito bem quem serão os entrevistados, para poder obter as respostas mais adequadas. Dificuldade de fazer anotações. Acho que aqui ninguém fez um curso de taquigrafia. Taquigrafia é aquela técnica de escrever em tempo real tudo que está sendo falado, né? Então, eu tenho que fazer anotações enquanto a pessoa está falando. Olha a dificuldade. Ah, mas eu posso gravar. Ah, pode gravar. Só que gravação inibe o entrevistado, né? E eu tenho que pedir autorização para fazer a gravação. Olha, você me permite fazer a gravação? Até porque, ao estar gravado, né, a pessoa vai estar muito mais exposta. Ó, tá aqui a voz dela, foi ele que falou, tá vendo? Então, as pessoas, isso pode inibir o entrevistado, né? Então, são desvantagens da entrevista, né? Influência do entrevistador. O entrevistador, se não for muito bem preparado para fazer entrevistas, sem influenciar as respostas do entrevistado, né, as respostas estarão enviesadas. E enviesadas não em função do entrevistado, mas em função do entrevistador. Pode tendenciar respostas de uma forma ou de outra, né? Isso é um risco a hora que está num processo de entrevista. Envolvimento de natureza emocional. Empatia ou antipatia entre o entrevistador e o entrevistado. É aquele negócio, puta, não fui com a cara desse cara. O cara vai me perguntar. As respostas serão sempre respostas evasivas, respostas que não comprometam, né? Ou a empatia grande demais, envolvendo demais o entrevistado e o entrevistador, também pode prejudicar o conteúdo das respostas, né, no conteúdo do levantamento. Então, essa também é uma
desvantagem da entrevista. Então vejam, qualquer que seja a técnica que eu vou utilizar para levantamento, ela não é completa. Nenhuma técnica será completa. Eu terei técnicas que serão melhores ou não tão boas quanto outras técnicas em relação a alguns aspectos. Por isso que o adequado, na minha concepção, é tentar combinar essas técnicas, dependendo do tempo que eu tenho, né, para fazer o estudo do processo, tentar combinar essas técnicas de forma a obter o melhor de cada uma delas, ou 2 a 2, ou utilizando as 3 técnicas. Não esquecendo de, sempre que o processo tiver documentação, estudar antes a documentação do processo, antes de iniciar o levantamento, né? Para já ter um prévio conhecimento de como o processo, pelo menos, foi concebido para ser realizado. Então, é importante que, tendo documentação do processo, eu tenha estudado adequadamente o processo antes de adotar qualquer técnica. Inclusive, fazendo esse estudo prévio do processo, eu posso até definir, talvez, qual a técnica ou combinação de técnicas que será a mais adequada a ser utilizada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, não se esqueçam de colocar essas dúvidas, questionamento, ou aqui abaixo, né, no vídeo, ou utilizando o e-mail amongestão@gmail. Deixem o seu feedback, positivo ou negativo, conforme tenham gostado ou não tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.